Bem-vindos a mais Chapéu do Press. O programa de hoje trouxe mais Star Wars, agora com Darth Vader, o retorno das criadas, Star Wars, as buscas da força e o início de um novo arco de histórias que é os Droides Sombrios, uma das últimas sagas, se a gente pode chamar assim, do universo Star Wars, agora antes da virada do cenário. Bem, Droids eu vou deixar por último, que ela vai fazer uma ponte um próximo vídeo, quando eu falar sobre as mensais que vão estar relacionadas. Vamos começar com Star Wars, As Buscas da Força. Esse aqui é do Charles Soule, né, que é o roteirista. E a gente tem vários desenhos. Andrés Genolet, Magic Musabekov e Andrea Di Vito. Edições 31 a 36, lançadas entre abril e setembro de 2023, lá nos Estados Unidos. E aqui a gente tem é o final de um arco, basicamente, uma historinha em duas partes e uma história em uma parte, mas o foco principal é o retorno do grupo, né, do grupo principal que foi parar no não universo em busca de combustível para sua frota de naves dos rebeldes, de volta para casa, para a galáxia distante. Acontece que na última edição eles estavam em busca desse quase que uma lenda que tinha se perdido uma série de naves, né, um comboio de naves que levava muito combustível. Isso aconteceu há centenas de anos, ninguém sabe para onde que foi, e aí eles conseguem acessar esse espaço, que é o não espaço. É legal que essa história ela acaba fazendo referência a uma das historinhas que foram feitas na fase da Marvel, no finalzinho da fase da Marvel, lá para 86, 87. O Charles Soule, basicamente, pega essa ideia do não espaço e traz para cá, nessa nova história. Eles, dentro da história, ainda tem desenvolvimentos pontuais de alguns personagens, principalmente do Lando, né, como que ele está se transformando num herói, do capanga que ele era, né, do trapaceiro que ele era, numa coisa mais heróica, cultivando outros sentimentos em prol da galáxia. E aí logo depois que eles retornam, a gente vai acompanhar essa historinha em duas partes, que é o Luke indo para um planeta, um planeta um pouco diferente. Ele está atrás dos cristais Kyber, esses cristais que basicamente fazem os sabres de luz funcionar. E eles são muito raros, o Império tornou eles mais raros ainda, e ele está atrás disso tudo através de um livro que ele conseguiu conquistar numa das buscas dele. É interessante porque a gente está vendo um aprendizado, né? Mais uma vez, a série de Star Wars ela vai desenvolver cada um dos personagens principais dos rebeldes. No ponto, né, na parte específica do Luke Skywalker, a gente descobre como ele se tornou um adepto da força, não é nem um padawan, que foi ensinado pelo Yoda no filme anterior, descobriu quem era o pai, perdeu a mão, pro herói que vai se tornar no Retorno de Jedi, né, que vai encerrar a saga. Existe um salto, embora no filme ele não seja também nosso grande cavaleiro, mas existe um salto de aprendizagem, que se passa um período de 3 anos. Esse salto, na verdade, ele aconteceu bem devagar, com vários erros, com vários encontros e desencontros. E é isso que essa série está tentando passar. Nesse ponto específico, trabalhado o sabre de luz, inclusive encontrando um cara bem estranho, que espero que ele reapareça. Esses dois personagens, a mulher também, mas esse carinha especificamente, ele conversa com cristais e realmente descobre coisas, não é só loucura da cabeça dele. E a história fecha enquanto o Luke tá buscando os cristais. A história fecha com o que está acontecendo com a outra galera, em uma missão meio que suicida para mostrar o quanto o Império ele está enfraquecido, né? Uma missão suicida para tentar encontrar adeptos espalhados pela galáxia.
num ataque e tal, só pra... É meio um ataque de pichação, sabe? Só pra mostrar que o Império não tá dominando tanto assim. A série do Child Soldier é muito... Tá muito legal. Bem, depois a gente vai com o Greg Pak, do Darth Vader, Retorno das Criadas. É o Greg Pak, e os desenhos tem da Rafael Dinko, Luke Ross e Brian Robertson, e aí cores de Carlos Lopes e Federico Belli. Na última edição, nas últimas edições, a gente está acompanhando o Darth Vader. Esse aqui é o Darth Vader 28 a 32, entre dezembro de 22 e maio de 23, ou seja, ele está atrás, maio e abril. Então o volume 6 ele é mais próximo do volume 7. O volume 6 Star Wars mais próximo do que seria o volume 7 do Darth Vader. Enfim, essa série do Darth Vader, na última edição ele encontrou uma das acompanhantes da Padmé. E essa é uma das acompanhantes mais próximas da Padmé, e que ela tem um ímpeto... ela tá de saco cheio. Ela viu que o Império acabou destruindo tudo que ela acreditava está indo para o buraco, mas ela tem uma busca pela ordem. Mas como atingir essa ordem? Ao encontrar o Darth Vader, ou o Darth Vader encontrar ela, eles começam a interagir, até que ela percebe que pode utilizar o Darth Vader, sabendo que ele é o Anakin, conhecendo o Anakin, encontrando o Anakin lá no fundo daquela voz metalizada, sem respiração, e essa capa preta e o sabre vermelho. E essa é uma crença que ela tem, e ela tenta fazer o melhor para a galáxia, utilizando o Darth Vader e o próprio Império. Bem, ela vai se aproximar do Imperador também, né, do Palpatine, que vai aparecer. Existe essa rusga entre o Palpatine sempre testando, sempre quase matando o Darth Vader, e a personagem, né, essa criada. E aí, bem, não existia só essa criada com a Padmé. Essa daqui, esqueci, é a Sabé. Não existia só a Sabé entre as criadas da Padmé. Aí as outras criadas, elas vão atrás tentar resgatar a amiga delas. Só que como que elas vão conseguir isso? Então essa história, esse arco, vai se concentrar principalmente nessa... Quem são essas outras personagens que lutaram nas batalhas contra o Império, vivem sua vida da melhor forma possível, se escondendo. Cada uma tem uma característica completamente diferente. Eu não entendo direito se elas são outras mulheres ou se elas são clones, se tem alguma relação. Quem souber melhor, avisa, né, coloca nos comentários, porque elas são muito parecidas, mas tem aspectos psicológicos diferentes, um pouco diferentes entre si. Enfim, e a história vai nessa pegada, e inclusive influenciando a personagem, a Sabé, que é a criada principal que a gente tem nessa história. E aí, para finalizar, vamos com Droids Sombrios. Essa aqui é uma minissérie, são 5 partes, foi publicada entre agosto e dezembro de 2023, e a do Charles Soule também, com o Luke Ross nos desenhos e o Alex Sinclair nas cores. Bem, nas edições passadas, ou no arco passado, a gente acompanhou a Lady Qi'ra, a Aurora Escarlate, o fim da Aurora Escarlate, mas a Lady Qi'ra tinha despertado uma força ancestral que era uma espécie de inteligência artificial que podia dar poderes próximos à força, mas essa inteligência artificial ela também dominava completamente. Foi tudo envolvendo a Doutora Aphra, ela que acabou sendo dominada. Pensou-se que essa inteligência tinha sido destruída, mas não, é isso aqui que a gente vai descobrir nessa edição. A gente começa com um grande monólogo dessa inteligência artificial que desperta novamente num artefato que ficou no local onde teve essa batalha. Ela é a Fagulha Eterna, né? É conhecida como Fagulha Eterna. Ela começa a
pensar sobre o que são os droids, qual o papel dos droids nessa galáxia e como ela pode utilizar esses droids. Até que, bem, isso aqui vai fazer relação com todas as séries, Darth Vader, Star Wars, Os Caçadores de Recompensa e outros pontos específicos nesse cenário de edições especiais, personagens que quase não aparecem, ela está contida nesse disco. E aí o Darth Vader, né, o Imperador, manda o Império resgatar tudo que tem de tecnológico no local, mas é nesse momento que a inteligência artificial toma conta de um droid, e aí a partir disso o droid ele é dominado e ele espalha o seu vírus, como se fosse um vírus dominando todos os outros droids possíveis. Primeiro ele consegue pegar um destroyer, matar todos os humanos dentro desse destroyer. O destroyer fica até um pouco diferente, um pouco mais agressivo, não sei onde que tem em determinado momento ele fica todo cheio de pontas e tal, parecendo uma arte meio futurista dos anos 80, mas olha só o que a gente tem aqui. Depois aí a ideia é ele tomar a galáxia. A gente acompanha várias incursões que ele tem contra os rebeldes, contra o Império, contra o Darth Vader pessoalmente, ao mesmo tempo que ele tem que se proteger de um grupo de droids, de robôs que conseguiram atingir sua independência. Então eles não são mais dominados pela programação. Evoluíram, né, tecnologicamente e tecnicamente evoluídos. Esses droids eles têm uma certa proteção contra o domínio dessa inteligência artificial. Então eles conseguem com medo, né, que a inteligência está se perdendo, a liberdade está se perdendo, eles criam uma resistência e vão atacar a Fagulha Eterna. É esse cara que é um robô que tem quase um líder religioso dos robôs. Ele já apareceu anteriormente, mas eu não lembro exatamente quando. Bem, qual que é o ponto? A inteligência artificial ela quer dominar toda a galáxia, inclusive dominando a mente das pessoas, dos seres humanos, dos seres biológicos. E no meio disso ele consegue inclusive dominar alguns ciborgues e tal. Porém, qual que é o problema de ler essa única edição? E olha só essa parte onde ele ataca o Darth Vader, que é bem legal essa sequência de luta contra o Darth Vader. Bem, o grande problema dessa história é que parece que a gente está lendo só um resumo da saga, porque os spin-offs, se eles não são importantes necessariamente como história, tudo que a gente precisa saber da história está realmente aqui. Os spin-offs que vão estar nessas 5 histórias: Esquadrão D, que é uma revista especial, Star Wars, Caçadores de Recompensa, Doutora Aphra e Darth Vader, cada uma dessas histórias, séries mensais, ela vai desenvolver o que está acontecendo com a galáxia do ponto de vista do Império, do ponto de vista dos rebeldes, do ponto de vista dos Caçadores de Recompensa, da Doutora Aphra, dos próprios droids que mantêm essa inteligência e são independentes, nem que seja, eu acredito, em arcos de 3, 2, às vezes só uma revista. Mas essas edições pinçadas nas mensais, né, esses tie-ins nas mensais, eles crescem a história, eles desenvolvem, eles fazem a gente entender exatamente o que está acontecendo. O resto, e normalmente uma saga ela consegue não precisar dos tie-ins. Nesse caso eu acho que ela precisa, porque senão ela fica meio rasa, meio vazia.
E esse é o problema desse encadernado, né? Não que eu não estou nem criticando a publicação, mas esse encadernado sozinho ele fica meio fraco, só dá um grande potencial. O potencial é legal. Ele, toda essa busca, tudo que ele acontece até o ponto ápice do desenvolvimento dos acontecimentos, mas fica essa sensação de que falta alguma coisa, falta desenvolver essas questões. É um grande resumo que é interessante, mas eu quero a história completa. É meio essa sensação que trouxe esse encadernado Droids Sombrios. Depois eu vou voltar falando com as outras séries, o que aconteceu com a minha sensação. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chopado para o Facebook, me sigam no Instagram, no @PressoGaudio. Quero saber de vocês o que vocês acham dessa saga Droids Sombrios, se vocês leram ou não leram, se vocês estão acompanhando Star Wars ou não. Eu sei que esse Star Wars, todo o cenário de Star Wars em quadrinhos é um dos vídeos menos vistos em vários canais. Eu vejo um monte de gente reclamando. O meu, que já não tem visualização, tem menos ainda. Mas enfim, a gente continua porque eu gosto de toda essa trajetória do Charles Soule, do Greg Pak, dos outros autores. Entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, esse ato, ele está apresentando bons desenvolvimentos, boas histórias, mesmo sendo não podendo desenvolver grandes acontecimentos, porque está acontecendo entre dois filmes muito clássicos. Não pode mudar o que a gente tem com os personagens principais, mas o cenário ele tá bastante interessante. Bem, é isso. A gente se vê no próximo episódio então. @PressoGaudio, já falei no Instagram. Tem o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, coisas que quase ninguém fala ou quase ninguém lê. A gente se vê então no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.